Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h59, agora virou ponteiro, 7h agora pontualmente. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo na bancada, Daliana Oliveira, bom dia. Muito bom dia para você, Wesley, bom dia para você também que a partir de agora passa a acompanhar o Jornal Verde Vale neste sábado, dia 16 de setembro, né? E hoje também, claro, é dia de ficar muito bem informado aqui na nossa programação. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Mecão folga nesse final de semana no Campeonato Goiano da Terceira Divisão. Escritor martiniano José da Silva lançou nesta sexta-feira o livro Racismos na Pandemia. João de Deus é condenado a mais de 118 anos de prisão por crimes sexuais. As condenações já somam quase 500 anos. Diesel aumenta 17,13%, gasolina 3,36% nos primeiros 15 dias do mês em Goiás. Testes de segurança de urnas eletrônicas começam no mês de novembro. Bruno Peixoto confirma concurso público na Lego com mais de 150 vagas para 2024. Super salários chegam a R$117 mil no TJ Goiano, mesmo após a proibição do STF. Bolsa Família de quem não atualiza o cadastro há mais de 5 anos será cancelado em novembro. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h01 agora. Estamos de volta e começando mais uma edição do Jornal Verde Vale, edição deste sábado, 16 de setembro. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais esta edição. Olha, a pesquisa do Datafolha, divulgado pelo jornal Folha de São Paulo nesta sexta-feira, aponta que 33% dos brasileiros consideram o trabalho de deputados e senadores do Congresso Nacional ruim ou péssimo. Apenas 16% avaliam como bom ou ótimo e 48% os consideram regular. Outros 4% não souberam responder. Confira outros resultados da pesquisa. 33% consideram o trabalho de deputados e senadores ruim ou péssimo, 48% avaliam como regular, 16% acham bom ou ótimo e 4% não souberam ou não opinaram. O Datafolha ouviu 2.016 pessoas nos dias 12 e 13 de setembro em 139 cidades brasileiras. O levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Os valores são semelhantes aos observados na legislatura anterior, na mesma altura do mandato. Em agosto de 2019, o Datafolha apontou os mesmos 16% de aprovação, além de 35% de reprovação e 45% de avaliação como regular. E o Tribunal Superior Eleitoral recebeu neste ano um número recorde de inscrições de interessados em participar do processo de avaliação da segurança do sistema eletrônico de votação que será usado nas eleições municipais de 2024. Segundo o secretário de Tecnologia da Informação da Corte, Júlio Valete, entre os 85 pré-aprovados para participar do teste público de segurança das urnas, há 56 interessados que se inscreveram em 15 grupos, além de outros 29 investigadores inscritos individualmente. Dos 85 pré-selecionados, 67 são homens e 18 mulheres. Em 2021, quando a Justiça Eleitoral submeteu ao escrutínio de especialistas o sistema usado nas últimas eleições presidenciais, 39 pessoas foram aprovadas a participar do processo de análise individual ou coletivamente. Conforme Costa destacou durante a audiência na manhã de ontem, a possibilidade de contribuir para a correção de eventuais falhas ou fragilidades do sistema não se limita aos investigadores selecionados pelo TSE. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresenta a PEC que quer criminalizar o porte de drogas. E quem traz os detalhes é Yuri Hudson.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou nesta semana uma proposta de emenda à Constituição para criminalizar a posse e o porte de todas as drogas, incluindo a maconha. A PEC é uma resposta do Congresso Nacional ao Supremo Tribunal Federal. O STF julga uma questão sobre o tema. Até o momento, 5 ministros votaram por descriminalizar o porte da maconha e um foi contrário a essa descriminalização. O ministro André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro, pediu vista do processo, o que adiou a análise. De acordo com Rodrigo Pacheco, a PEC deve ser analisada pelo Congresso Nacional antes mesmo de o Supremo terminar de votar a questão. O Senado deve aprovar uma emenda constitucional que prevê que a lei considerará crime porte e posse de substância entorpecente em qualquer quantidade. Havendo utilidade do uso medicinal dessas substâncias, isso deve ser também, de certo modo, regulamentado para permitir esse uso em função do tratamento de saúde. Um dos argumentos usados pelos ministros do Supremo para descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal é de que, como não há definição de quantidade, pessoas negras e pobres estão sendo enquadradas como traficantes. Já para o presidente do Senado, a Lei de Drogas de 2006 tem uma dupla criminalização que determina como crimes tanto o tráfico de drogas quanto o porte para consumo pessoal. Segundo Pacheco, a PEC estará mais clara e deixará disciplinada a diferenciação entre usuário e traficante. Se alguém com pequena quantidade for abordado e estiver traficando, ele não pode ser interpretado como um usuário. Ele é traficante. Como traficante, ele tem que ser preso. Então, a cada caso concreto, o que se impõe é o papel da polícia, o papel do Ministério Público, o papel do Judiciário de ter responsabilidade. Regimentalmente no STF, o tema deve voltar ao plenário da Corte em 90 dias, ou seja, quando expira o tempo de vista feito pelo ministro André Mendonça. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h06 agora. Olha, todos os combustíveis tiveram alta em Goiás na primeira quinzena de setembro em relação aos últimos 15 dias de agosto. O diesel teve o maior reajuste, com aumento de 17,13%, seguido pela gasolina, 3,36%, e o etanol, 0,28%. Os dados são da última análise do índice de preços Ticket Log. Em valores, o litro médio do diesel em terras goianas foi de R$ 5,37 para R$ 6,29. A gasolina, por sua vez, foi de R$ 5,65 para R$ 5,84, enquanto que o etanol foi de R$ 3,61 para R$ 3,62. Apesar disso, nos 3 casos, o estado teve os preços mais baixos da região centro-oeste. O Distrito Federal, por exemplo, ficou com o preço médio do litro do diesel mais alto, indo de R$ 5,77 para R$ 6,52, um aumento de 13%. E o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Bruno Peixoto, confirmou nesta sexta-feira um concurso público para a casa em 2024. Segundo ele, serão mais de 150 vagas para diversos cargos. O anúncio foi feito durante posse de novos servidores que foram aprovados no certame da Assembleia Legislativa de 2018. Os novos servidores ocuparão os cargos de procuradores, cirurgiões dentistas, comunicadores sociais e outras funções na casa. Durante uma reunião com diretores no gabinete da presidência, Peixoto determinou a criação de uma comissão que ficará responsável por preparar o edital. O colegiado, por exemplo, irá selecionar a banca examinadora por meio de licitação e definirá a quantidade de vagas disponíveis. Bruno Peixoto também determinou que seja feita uma auditoria para eliminar cargos comissionados na administração e assim abrir espaço para servidores concursados. Atualmente, a administração da Alego conta com 411 servidores efetivos e cerca de 1.100 comissionados. E comitê promove encontro com prefeitos de Goiás a fim de incentivá-los a melhorarem as políticas de atendimento às necessidades de crianças de 0 a 6 anos. A reportagem é de Jaqueline Moura. O evento aconteceu no auditório do Tribunal de Contas de Goiás durante toda esta quinta-feira. O principal objetivo do comitê é sensibilizar prefeitos e prefeitas dos 246 municípios goianos a aderirem ao Pacto Nacional pela Primeira Infância e se comprometerem em ajudar o Estado a melhorar os índices. E ele tem o propósito de fazer com que todos os estados do nosso país, eles
voltem a sua atenção, o seu foco de atenção para a necessidade de melhorarmos esses índices que são críticos, né, com relação às crianças de 0 a 6 anos de idade. Então, fortalecimento de competências, diminuição de desigualdade social. A programação reuniu áreas estratégicas para a primeira infância, como saúde e educação, e assim tratar das políticas públicas destinadas a crianças de 0 a 6 anos. Em cada município nós vamos montar comissões para que façam um levantamento da primeira necessidade de creche e imunização. Segundo, saber o que tem paralisado de obras paralisadas e programas interrompidos. E depois estabelecer metas de emendas orçamentárias para que isso possa mover o mais rapidamente possível. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Goiás possui quase 700 mil crianças de 0 a 6 anos de idade, o que representa quase 11% da população no estado. Hoje, já existem várias ações para essa faixa etária. Um exemplo disso é o Goiás Social, que atende principalmente famílias nas regiões com maior vulnerabilidade social. Hoje aqui você vê a sociedade civil, prefeituras, defensoria, Tribunal de Justiça, todos os poderes aqui juntos, dizendo que juntos podemos mais. O prefeito de Alto Paraíso falou da importância do evento para o estado e entende que é preciso um conjunto de forças para melhorar ainda mais o cenário estadual. A partir do momento que há uma mobilização do Poder Executivo, do Poder Judiciário, com essas ações nós vamos conseguir melhorar, atender melhor aos problemas da infância, da primeira infância, dos adolescentes todos, que é sabido que acontece. Jaqueline Moura, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h11 agora. E lutando para não cair de divisão, o Santos vive um verdadeiro inferno. Na zona do rebaixamento, o Clube Paulista anunciou a demissão de Diego Aguirre, que teve apenas 5 jogos no comando da equipe. No período foram apenas uma vitória e 4 derrotas, com 12 gols sofridos e apenas 1 marcado. O uruguaio deixa o Santos em 17º lugar com 21 pontos. O último treinador, Paulo Turra, tinha tido apenas 6 jogos no comando do time. E a Liga Forte de Futebol prorrogou o prazo dado aos clubes que ainda não assinaram a venda de 20% dos seus direitos de TV do Campeonato Brasileiro para investidores da Live Capital Partners e a Segment Asset Manager, e que se encerrava nesta sexta-feira. Uma nova data limite deverá ser informada na próxima semana. Entre os clubes que ainda não assinaram contrato está o Náutico, sócio fundador da Liga. Os dirigentes alvirrubros reclamam do valor oferecido de 10 milhões de reais, uma vez que o clube está na Série C. A Liga destinou 35 milhões para os clubes da divisão, com o Timbu tendo a maior cota. O contrato é válido por 50 anos e começa a contar a partir de 2025. Até o momento, 25 clubes já assinaram com a Liga Forte. Em julho, o Atlético Mineiro, um dos clubes fundadores, deixou o bloco e assinou com a Libra, caminho que foi seguido pelo ABC. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h13 agora. E o mercado físico do boi gordo está novamente em alta, com preços firmes que superam a média da referência em diversas regiões de produção e comercialização. As escalas de abate estão se tornando mais restritas em estados como Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rondônia, o que aponta para a continuidade do movimento de alta no curto prazo. Mesmo com a valorização da arroba do boi, os frigoríficos ainda enfrentam desafios na composição das suas escalas de abate. Além disso, nos últimos dias, os preços da carne no atacado estão se recuperando, o que fornece suporte adicional a esse cenário de alta, conforme observado pelo analista e consultor Fernando Henrique Iglesias, de Safras e Mercado. Em São Paulo, capital, a referência média para a arroba do boi atingiu R$ 210. Em Goiânia e Goiás, a indicação foi de R$ 200 para a arroba do boi gordo. Em Uberaba, Minas Gerais, a arroba foi negociada a R$ 203, enquanto em Dourados, Mato Grosso do Sul, alcançou R$ 221. Já em Cuiabá, a arroba ficou em R$ 176. 7h13, Bioeconomia oferece caminho ecológico para a inovação agropecuária. Vamos saber dos detalhes com o Breno Zonta. A bioeconomia representa o conjunto de atividades econômicas que fazem uso sustentável dos recursos da natureza. Nela, os conhecimentos tradicionais e a ciência
se unem para inovar no uso sustentável dos recursos biológicos. A pesquisadora Jaqueline Ferreira, que também é gerente do Instituto Escolhas, lembra que a bioeconomia deve favorecer a regeneração dos ecossistemas e assim mantendo a floresta de pé para a geração de riquezas que tenham benefícios coletivos e sociais, especialmente para os povos tradicionais que protegem o meio ambiente. Ela dá exemplos de atividades que se enquadram neste conceito. Pode ser aquelas que realizam o manejo sustentável da floresta para extrair produtos como castanhas, frutos, borrachas, óleos, madeiras, pescado, fibras e plantas medicinais, mas também pode ser a indústria que processa esses produtos, ou seja, a indústria de alimentos, bebidas, cosméticos, fármacos, moda, construção, mas também a agricultura, a piscicultura e o turismo sustentáveis, os serviços ambientais, como por exemplo a venda de crédito de carbono ou a proteção de nascentes, assim como a pesquisa e o ensino para o desenvolvimento da bioeconomia. A pesquisadora defende que o poder público brasileiro estimule a participação dos produtores rurais na bioeconomia, e isso significa políticas públicas que invistam na infraestrutura, pesquisa, capacitação, assistência técnica e estruturação das cadeias produtivas desse setor. Essa agricultura sustentável da bioeconomia, ela até já existe, só que ela é ainda minoritária e recebe pouco apoio das políticas públicas. Então, para além de apoiar, os governos precisam induzir a transição dos modelos produtivos, deixando de financiar quem desmata e degrada o meio ambiente, quem não aposta em uma produção mais sustentável e adaptada aos desafios da crise climática que precisam ser enfrentados hoje e urgentemente por nós, por essa geração, mas também vai ser uma questão para as próximas gerações. O Brasil é considerado o país com a maior biodiversidade do mundo, com cerca de 20% de todas as espécies do planeta. No entanto, em 2022, um estudo do projeto Amazônia 2030 mostrou que os estados da região da Amazônia Legal respondem por apenas 0,17% das vendas internacionais de produtos alinhados à conservação da floresta, um mercado que movimenta cerca de 200 bilhões de dólares por ano e cujo potencial o país ainda tem muito para aproveitar. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h16 agora. E economistas criticam o déficit de mais de 102 bilhões de reais nas contas públicas e alertam que o governo precisa cortar gastos. A matéria é de José Roberto Azambuja. O Brasil 61 ouviu as análises de 4 respeitados especialistas sobre o resultado do levantamento do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgado nesta semana, que apontou que as contas do governo acumularam um déficit de 102 bilhões e 900 milhões de reais de janeiro a agosto deste ano. O estudo registrou uma situação contrária aos números divulgados no mesmo período do ano passado, quando o governo federal conseguiu acumular um superávit de 26 bilhões e 300 milhões de reais nas contas públicas. O levantamento do IPEA também registra que, em agosto de 2023, as contas públicas tiveram um déficit primário de 25 bilhões e 700 milhões de reais. Também no mês de agosto, as receitas líquidas do governo somaram 134 bilhões e 600 milhões de reais, enquanto as despesas chegaram a 160 bilhões e 300 milhões de reais. Apesar de o estudo do IPEA ter mostrado que em agosto deste ano houve um decréscimo nas despesas da ordem de 18,9%, os economistas ouvidos pela reportagem demonstraram preocupação com os números e apresentam soluções para que o governo equilibre suas contas. Para Renan Gomes de Pieri, economista da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, o aumento do déficit público é preocupante, considerando que o Brasil enfrenta déficit crônico nas contas públicas, principalmente no déficit primário, sem considerar os gastos que se tem com os juros da dívida. Segundo o economista da FGV, isto dificulta o controle da inflação e impede que o Banco Central diminua a taxa de juros. Já o economista Rodolfo Tamanarra,
professor de Ciência Política e Econômica do IBMEC Brasília, entende que o governo deveria manter as despesas em áreas sociais, como o Bolsa Família, e incentivar mais a atividade econômica com o objetivo de aumentar a arrecadação. Por outro lado, o economista José Luiz Pagnussati, presidente do Corecon-DF, Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, afirma que a projeção do IPEA prevê um forte crescimento do déficit primário e que a solução é que o governo corte despesas urgentemente. Então, o governo, nessa situação, necessariamente vai ter que fazer um contingenciamento, ou seja, reduzir a autorização de gasto dos diversos ministérios, para um patamar que ajuste o tamanho da despesa ao limite definido de meta de déficit primário para este ano. É obrigatório, o cumprimento da meta fiscal. E a solução para o governo, a única solução é cortar despesa. Cortar despesa significa contingenciar, determinar aos ministérios uma redução dos seus gastos, estabelecer um limite. Na avaliação do especialista Newton Marques, ex-economista do Banco Central e professor licenciado da UNB, o governo não tem muito o que fazer, a não ser segurar as despesas. Porém, na opinião do professor, o governo não dá sinais de que vai fazer isso, considerando o momento atual e suas promessas de campanha. O governo não tem muito o que fazer, a não ser segurar as despesas. Mas como o governo Lula é o primeiro ano de governo, quer mostrar que ele vai realizar as promessas que foram feitas em campanha, é muito difícil a gente imaginar que esse resultado aí ele vai se alterar muito substancialmente. Espera-se que as receitas recuperem, principalmente ligadas aos estados e municípios. Ao fazer o levantamento para o IPEA, os pesquisadores utilizaram dados da execução orçamentária registrados no CIAF, Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, obtidos através do Tesouro Gerencial. O levantamento fornece uma boa aproximação dos números oficiais relativos ao resultado primário a ser divulgado posteriormente pela Secretaria do Tesouro Nacional. Reportagem José Roberto Azambuja. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. 7h21 agora, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale deste sábado. Já, no próximo bloco, país pode ter a primeira redução de área plantada em mais de uma década. CNJ votará a proposta que garante mais mulheres em tribunais. Polícia Rodoviária Federal prende quadrilha especializada em roubo de carga em rodovias. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir logo após o break comercial. Não saia daí. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h25, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale deste sábado. E o Conselho Nacional de Justiça vai votar na próxima terça-feira a proposta que prevê maior participação feminina nos tribunais federais, estaduais e do trabalho. A expectativa do grupo que acompanhou as discussões internas no CNJ para ampliar o número de mulheres nas cortes do Brasil é de que a conselheira Salise Chantoni propõe a resolução que obriga a alternância entre mulheres e homens nas promoções de juiz para o cargo de desembargador pelos critérios de merecimento e antiguidade. Uma carta assinada por juízas e juízes integrantes do Movimento Nacional pela Paridade no Poder Judiciário destaca que resta evidente que o órgão institucional destinado a interpretar e aplicar a lei, bem como garantir direitos da população, precisa ter em sua composição plural diversa, coaduna com a formação multifacetada da sociedade brasileira. O Tribunal de Justiça de São Paulo pediu à presidente do CNJ, ministra Rosa Weber, que retire a proposta da pauta do Conselho. Segundo a nota técnica, a proposta tem vício de inconstitucionalidade e sugere significativa alteração dos critérios de promoção por antiguidade e por merecimento. E 3 suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubos de carga foram presos na madrugada desta sexta-feira, quando trafegavam em um carro na rodovia Regis Bittencourt, em São Lourenço da Serra, região metropolitana de São Paulo. Um Volkswagen Polo ocupado pelos criminosos havia uma vítima de roubo mantida como refém pelos bandidos, segundo a Polícia Rodoviária Federal.
No carro, os bandidos levavam também um bloqueador de rastreadores de caminhão, conhecido como Jammer. O caminhoneiro havia sido abordado pela quadrilha em Cubatão, cidade do litoral paulista, a cerca de 110 quilômetros de distância de onde houve a abordagem policial. Outros integrantes da quadrilha, segundo a vítima, estavam com seu caminhão. Após a prisão do trio, cujas identidades não foram informadas, a polícia constatou que um deles era foragido da justiça por associação criminosa e extorsão mediante sequestro. 7h27, de olho nos olhinhos, campanha conscientiza sobre a retinoblastoma neste sábado e domingo no Brasil. Os detalhes dessa ação você confere com Lívia Braz. O nome da campanha não poderia ser mais esclarecedor. De olho nos olhinhos. E mostra que é preciso estar atento aos olhos para descobrir se algo está fora do normal. Essa foi a forma que os jornalistas Thiago Leifert e Dayana Garbin encontraram para chamar a atenção para um problema grave, o retinoblastoma. A doença ganhou notoriedade em 2022, quando a filha do casal, Lua, foi diagnosticada. Na época, ela tinha apenas 11 meses. Para conscientizar a população sobre o diagnóstico precoce e a importância de prestar atenção nos detalhes, Thiago e Dayana criaram uma campanha que percorre cidades brasileiras, prestando serviço de informação. Nos dias 16 e 17 de setembro, a campanha vai estar em 9 shoppings de 9 cidades brasileiras, além de outros eventos que acontecem em todo o país, com a ajuda de médicos voluntários. Pelas redes sociais, Thiago Leifert divulgou um vídeo em que pede que o máximo de pessoas saibam do evento e, com isso, tenham acesso às informações que podem salvar vidas. A intenção é que as famílias consigam chegar ao diagnóstico do retino antes do que eu e a Dayana conseguimos com a Lua. A gente não quer doação, a gente não quer nada. A gente quer que vocês nos ajudem a espalhar informação. Para a médica oftalmologista que atua há 25 anos com crianças, Núbia Vanessa, esse tipo de campanha tem uma abrangência importante e pode ajudar a diagnosticar o câncer do olho e outras doenças. Retinoblastoma é um tumor maligno da retina que ocorre principalmente em crianças entre 0 a 5 anos, mas é mais frequente nos primeiros 2 anos de vida. Esse tipo de câncer no olho, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, atinge entre 200 e 400 crianças por ano no Brasil. Representa cerca de 4% dos cânceres infantis. Pode causar cegueira e, se não for tratado, levar até a morte. Para detectar a doença, o sinal mais frequente é um reflexo branco da pupila, chamado de leucocória. Esse reflexo costuma aparecer em fotos ou pode ser observado por quem cuida da criança. Segundo a médica oftalmologista, é importante que não só os pais, mas toda pessoa que lida com crianças esteja preparada e atenta a esses sinais. E também escolar também faz parte, às vezes, de você detectar isso. Olha muito de perto para os objetos, às vezes uma criança que tem um torcicolo, porque às vezes ela muda a posição do olhar para poder enxergar objetos. Então, quer dizer assim, você tem vários outros profissionais que não médicos que possam também estar detectando. O pequeno Vitor tinha só 7 meses quando a mãe, Renata Cavalcante, percebeu o reflexo branco no olho direito do bebê. Depois de passar pelo pediatra, Renata levou o filho ao oftalmologista e foi pelo exame de fundo de olho que o diagnóstico foi fechado. Mãe e filho se mudaram de Brasília para São Paulo, única cidade onde havia o tratamento para a doença na época. Depois de 9 meses e 4 tipos de quimioterapia diferentes, Vitor ficou curado. A descoberta precoce foi crucial para o sucesso do tratamento. As sequelas que o menino tem hoje, aos 8 anos de idade, são pequenas diante da gravidade do problema. Tem uma perda de visão no olho direito dele, mas nada que atrapalhe ele a fazer nada, assim, sabe? Ele, vida normal, joga futebol, faz tudo. Com certeza o diagnóstico precoce teve, fundamental importância, porque eu pude acompanhar lá também, quando eu estava em São Paulo, alguns casos, de pessoas que já chegaram lá em estágio bem mais avançado, e foi muito, muito complicado, muito preocupante, alguns com resultados bem ruins. O evento de conscientização do retinoblastoma acontece neste sábado e domingo, 16 e 17 de setembro, nos shoppings de 9 cidades brasileiras. Para saber se o local onde você mora vai receber o evento, acesse o site brasil61.com e confira. Informações sobre a doença e a campanha estão no site deolhonosolhinhos.org. Reportagem Lívia Braz.
Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h31 agora. E Goiás registrou a maior alta do país no setor de serviços, com crescimento expressivo de 5,6% no mês de julho, com a comparação com junho. Os dados são da pesquisa mensal de serviços, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na série com ajuste sazonal. Os números do setor são os maiores de julho da série histórica goiana, com um aumento recorde na comparação com o mês imediatamente anterior. Já na comparação com o mesmo período do ano passado, o volume de serviços subiu ainda mais, um total de 9,4%. Referente ao acumulado de janeiro a julho de 2023, a taxa é igualmente positiva, 7,6%. A alta no volume de serviços em julho foi de 9,4% na comparação com o mesmo período de 2022 e se deu em decorrência de 2 das 5 atividades investigadas pela pesquisa, sendo elas transporte, serviços auxiliares ao transporte e correio, com alta de 15,6%. E serviços de informação e comunicação com 15%. Ambos apresentam acumulados positivos em 2023, com variações de 10,9% e 11,5%, respectivamente. 7h32 e hospitais do estado de Goiás se unem em campanha por doação de órgãos. Quem traz os detalhes desta ação é Leandra Matos. Em apoio à campanha de conscientização sobre a importância da doação de órgãos, as fachadas das unidades de saúde do governo de Goiás em Goiânia e Aparecida de Goiânia estão iluminadas com a cor da esperança durante o Setembro Verde. O tema ainda é um tabu para 64% das famílias goianas, que se recusam a aderir ao gesto de solidariedade. O Hospital Estadual Dr. Alberto Rácio, HGG, é referência em transplantes de fígado e um dos 10 maiores centros transplantadores de rins no Brasil. De 2017 a agosto de 2023, a unidade realizou 805 transplantes renais, o que equivale a 92% do total registrado em Goiás, além de outros 45 transplantes de fígado. A unidade foi palco da abertura da campanha Setembro Verde no dia 1º de setembro, que tem o objetivo de intensificar as ações de educação, informação e sensibilização sobre o tema. Já o GOL e o Hugo são referências na captação de órgãos. HGG, Hugo, UGOL, EAPA, HDT, CEAPSOL, Hemocentro são iluminadas à noite em apoio à causa. A iniciativa também conta com o apoio da Assembleia Legislativa de Goiás, Centro Cultural Oscar Niemeyer, Indústria Química do Estado de Goiás, Ikego e Unimed Goiânia. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h34 agora. E o Cuiabá e América Mineiro protagonizaram o primeiro tempo eletrizante na Arena Pantanal. O Coelho abriu 2-0, tinha um jogo na mão, mas cedeu empate em 10 minutos. Melhor na segunda etapa, o Dourado até pressionou em busca da virada, mas não teve êxito. Resultado ruim para os dois. Os donos da casa completam 5 jogos sem vencer, enquanto que os visitantes interrompem uma sequência de vitórias. Com o empate, o Cuiabá segue em 10º lugar com 29 pontos. Terminará a rodada nessa posição. Entretanto, chega a 5 jogos sem vencer. Já são 4 derrotas e 1 empate. O América, que vinha de 2 vitórias seguidas, breca uma reação na luta contra o Z4. Continua na vice-lanterna com 17 pontos. Pela 24ª rodada, o América Mineiro é quem entra em campo primeiro. Na próxima terça-feira, 21h30, horário de Brasília, recebe o Bragantino no Independência. O Cuiabá também vai jogar em Belo Horizonte, mas como visitante diante do Atlético Mineiro no sábado às 21 horas na Arena MRV. E falamos já do Santos, que demitiu o seu técnico e o time não ficou parado não, viu? O Santos fez proposta para contratar o técnico Mano Menezes, que foi recusado. O treinador gaúcho era o favorito da maioria dos integrantes da diretoria santista, que desde o início da tarde trabalhavam para realizar uma oferta. Mesmo sabendo da grande possibilidade de não ter sucesso na contratação, a diretoria do Peixe ofereceu contrato financeiramente superior ao proposto a Mano em agosto, quando Paulo Turra tinha sido dispensado. O valor oferecido
pelo Peixe será ainda maior do que o técnico recebia no seu último trabalho no Internacional. O vínculo seria até o fim do ano que vem, com o maior salário entre todos os profissionais que passaram pelo clube durante a gestão do presidente Andrés Rueda. Mesmo assim, a proposta não foi aceita. Mano Menezes não vislumbrou um projeto esportivo além dos 3 meses até o fim da temporada, período-chave para salvar o Peixe do rebaixamento à segunda divisão no Campeonato Brasileiro. Além disso, Mano aguarda uma oferta do futebol árabe. Ele conversa com uma equipe do Oriente Médio há cerca de 2 meses, mas aguarda algumas questões internas para poder avançar na negociação. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h36. E a área semeada com cereais e oleaginosas no Brasil em 2023-24 pode diminuir, o que interromperia uma sequência de 13 anos consecutivos de crescimento. Consequentemente, há chances de recuo na produção após o recorde de 2022-23. A constatação é da Datagro Grãos em sua primeira análise para a safra 23-24, na qual prevê uma área de 79,69 milhões de hectares e uma produção de 329,47 milhões de toneladas. Economista e líder de conteúdo da Datagro Grãos, Flávio Roberto de França, disse em comunicado que apesar da boa oferta do crédito, da redução nos custos de produção e safra de verão devendo acontecer inteira sob o impacto do fenômeno El Niño, o fato concreto é que a temporada vai começando com um quadro muito menos animador e diferente do verificado em igual período de 2022. Segundo a Datagro Grãos, esse cenário é reflexo da expressiva queda nos preços das principais culturas, além de um sentimento dominante de mercado novamente conservador em 2024. Lembrando que, apesar de menores, os custos de produção estão caindo apenas cerca de 20% a 30%, depois de terem subido mais de 100% nos últimos 3 anos, foi o que observou França Júnior. A área estimada de 79,69 milhões de hectares representaria uma diminuição de 0,2% sobre os 79,85 milhões de hectares neste ano. Já a estimativa preliminar da produção total de grãos para 23-24 é de 329,47 milhões de toneladas, em comparação com o recorde de 330,68 milhões de toneladas em 22-23, dados que já foram revisados. E o Canal do Panamá, uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo, responsável por aproximadamente 6% do comércio marítimo global, encontra-se diante de um desafio crítico. Recentemente, a região tem sofrido com a redução significativa do seu volume de água devido aos impactos do El Niño, que afeta o regime de chuvas. Em resposta a essa situação, as autoridades locais anunciaram planos para restringir o tráfego de navios na área por um período de 1 ano. Segundo Marcela Marini, analista de grãos e oleaginosas da Rabobank Brasil, aproximadamente 50% de todo o volume transportado pelo Canal do Panamá tem origem na costa leste dos Estados Unidos e como destino o mercado asiático. Portanto, uma das principais implicações dessa restrição seria a redução do volume disponível para exportações, especialmente no que diz respeito aos grãos norte-americanos. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h39 agora. E o escritor martiniano José da Silva lançou na noite desta sexta-feira no auditório da OAB, aqui em Mineiros, o seu livro Racismo na Pandemia. O autor, que também comemora seus 87 anos, foi prestigiado por escritores da Academia Goiana de Letras, Academia Mineirense de Letras, membros da OAB, além de autoridades e populares. Na oportunidade, o jornalismo Verde Vale esteve presente e ouviu o escritor. Uma alegria poder atendê-los, todas as pessoas que estão ouvindo, e dizer da minha satisfação em poder estar aqui no salão da OAB, Subseção de Mineiros, para o lançamento deste livro chamado Racismo na Pandemia. Eu queria aproveitar para dizer para o caro amigo, caro ouvinte, que não é mais um livro, é um livro, certamente com o mesmo conteúdo do racismo brasileiro, lançado em 1985. Eu imagino que tenha esse conteúdo. Uma das grandes dificuldades de quem escreve é fazer um livro que muita gente acha que está importante, que está bom, e depois você escrever outro do mesmo nível. Eu acredito que este, escrito durante a pandemia, no tempo do isolamento, num tempo pandêmico, eu acredito que ele tenha as mesmas qualidades. É dessa maneira que eu manifesto aqui ao caro amigo, ao Oscar, a todo mundo, que eu acredito que
vai ser um momento importante da história cultural de Mineiros. Aqui eu agradeço já a todas as pessoas que estão me ajudando, tá? Os meus filhos, a Cátia, o Vasco, o Rui, tá? A minha assessora, a Jane, que por sinal faz parte também do livro. Ela ajudou a fazer a capa com a Cátia Reis, motivar a capa. Para quem não compareceu hoje no lançamento e quiser adquirir esse livro, como que pode fazer? Pode adquirir comigo na minha casa, na 7ª Avenida 72, Centro Rio, em Mineiro, está lá. E no dia 29, no dia 21, próximo, que é uma quinta-feira, eu estarei lançando o livro em Goiânia. Já é o Instituto História e Geografia de Goiás que está fazendo o lançamento lá, a Academia Goiana, da qual eu faço parte, sou da cadeira 12 da Academia Goiana de Letras, e do Instituto Histórico, cadeira 18. E vou ser lançado lá em Goiânia às 9 da manhã do dia 21, lá no auditório do Instituto Histórico também. É isso aí. Eu estou alegre, estou feliz. 7h42 agora, 7h42, último intervalo do Jornal Verde Vale deste sábado. Já no próximo bloco, os super salários chegam a R$117 mil no TJ goiano, mesmo após a proibição do STF. E o Mecão folga neste fim de semana no Campeonato Goiano da 3ª Divisão. Bolsa Família de quem não atualiza cadastro há mais de 5 anos será cancelado em novembro. Os detalhes destas e outras notícias você confere já aqui no Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h45, agora já de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale deste sábado, 16 de setembro, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, o processo de revisão cadastral do programa Bolsa Família, realizado desde o início do ano pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, entra em uma nova etapa neste mês que envolve os benefícios cujo registro no CAD único esteja desatualizado há 4 ou até 5 anos, ou seja, desde 2018 ou 2019. Todos que se encontram nessa situação já estão sendo convocados por meio de uma mensagem para fazer a revisão dos dados, que inclui informações sobre a situação financeira e social de cada grupo familiar. Em setembro, são chamados os beneficiários com cadastro desatualizado há mais de 5 anos, ou seja, aqueles que fizeram a atualização das informações pela última vez em 2018. Não importa se são famílias que recebem o Bolsa Família, beneficiadas pela tarifa social de energia elétrica ou pelo benefício de prestação continuada. Das pessoas desse grupo, quem não atender a convocação e continuar com os dados sem atualização terá em outubro o benefício bloqueado. No mês seguinte, as que mantiverem o cadastro desatualizado terão os pagamentos cancelados. 7h46 e um ranking internacional aponta a USP como a melhor universidade brasileira. A boa notícia é detalhada pela repórter Larissa Diamantino. Na lista do QS World University Rankings de 2024, 2 universidades estaduais paulistas estão entre as 10 primeiras colocadas como as melhores da América Latina e Caribe. A Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, subiu do 5º para o 3º lugar e a Universidade Estadual Paulista, a Unesp, apareceu em 10º lugar na lista. O ranking considerou 430 universidades de 25 países da América Latina e Caribe. De acordo com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, Vahan Agopian, o posicionamento é importante no ranking, mas o Estado ainda tem trabalho a fazer. E acho que a preocupação dos gestores das nossas universidades brasileiras é de melhorar a sua qualidade, porém atendendo às necessidades do nosso país. E principalmente a confirmação de que realmente a estruturação das universidades paulistas, através de uma autonomia, não apenas acadêmica, mas também financeira e administrativa, permitiu que essas universidades atingissem a excelência. No Brasil, 97 universidades estão no levantamento e, conforme o QS,
35 delas tiveram melhora no ranking de 2024 em relação à edição anterior. O Times Higher Education também fez um levantamento da América Latina, levando em conta todas as universidades, incluindo com as mais de 50 anos. Neste ranking, a USP e a Unicamp dominaram o top 3, ao lado da Pontifícia Universidade Católica do Chile. Os índices também avaliaram o impacto comercial e o valor industrial das pesquisas desenvolvidas. Agência Rádio Web de São Paulo, Larissa Diamantino. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h49 agora. E a farra dos super salários do Tribunal de Justiça de Goiás permanece, mesmo após o Supremo Tribunal Federal proibir pagamentos acima do teto constitucional, que é de R$ 41.600. A folha de pagamento do TJ goiano, publicada em setembro deste ano, referente ao mês de agosto, mostra que todos os 77 desembargadores integrantes do plenário recebem mais do que os ministros do STF. A remuneração na Suprema Corte, que é de R$ 41.600, serve como teto dentro do funcionalismo público. 6 desembargadores ganharam mais de R$100 mil líquidos, ou seja, esse é o valor que efetivamente foi pago aos magistrados após os descontos obrigatórios. Marcos da Costa Ferreira recebeu o maior salário do mês, R$ 117.076,77 líquidos. Os pagamentos acima do teto se estendem para outros cargos do TJ goiano. A secretária-geral da presidência, Daiane Mara Martins Lima Alves, por exemplo, teve um salário de R$ 57.700 líquidos referentes ao mês de agosto. Em maio, a remuneração foi de R$ 93.300, somando salário, gratificação e penduricalhos. No dia 22 de julho desse ano, o ministro do STF, André Mendonça, atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e suspendeu 5 leis goianas que permitiram pagamento acima do teto constitucional para funcionários públicos do Executivo, Legislativo e Judiciário estaduais. Em nota enviada, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás disse que os pagamentos realizados aos servidores deste poder são efetivados em estrita observância às regras constitucionais e legais aplicáveis. TJ goiano diz que cumpriu de forma imediata e integral os termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade, número 7.402, de relatoria do ministro André Mendonça. Porém, de acordo com dados do próprio órgão, os salários dos desembargadores e das servidoras citados, referentes ao mês de agosto, ainda estavam acima do teto. E o Detran alerta que criminosos estão usando o WhatsApp e o e-mail para dar golpes oferecendo descontos no IPVA se o pagamento for feito via Pix. A reportagem e o alerta, quem traz é Jaqueline Moura. Golpistas estão de olho no pagamento parcelado do IPVA. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito, os criminosos agem da seguinte forma: os proprietários de veículos recebem via WhatsApp ou e-mail uma oferta de até 40% de desconto se o pagamento do IPVA for feito via Pix. Até o momento, 12 vítimas se apresentaram no Detran. Esses estelionatários usam o sistema, captam dados de placas de veículos e entram em contato com as vítimas via telefone, via WhatsApp ou mesmo através de e-mail. Eles têm fórmulas especiais de ter esses dados e aí sugere o pagamento com 40% de desconto. Você olha o seu boleto, R$1.000, vai pagar 600, você fica extremamente animado que vai ter um belo desconto. Na verdade, você está dando dinheiro para o estelionatário, para o criminoso. O presidente do Detran alerta que ainda não há possibilidade de pagamento via Pix. Até o momento, o usuário só pode pagar o IPVA via boleto bancário, site do órgão ou pelo aplicativo Detran Go On. Se você não tiver tiver dificuldades de acesso em aplicativos, você vir até uma unidade do Detran, do VaptVupt, emitir o boleto, ok? É muito simples, muito fácil e o Detran está tentando facilitar para que o cidadão consiga cumprir e fazer os pagamentos necessários para que amanhã não tenha esse valor encaminhado para a dívida ativa. Jaqueline Moura, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes.
7h53 agora. Vila Nova e Ponte Preta ficaram no empate por 1-1 na noite desta sexta-feira em Goiânia, pela 28ª rodada da Série B. O Tigre saiu na frente aos 32 minutos do primeiro tempo com Juan Christian, mas a Macaca reagiu logo na sequência e marcou com Eliel de cabeça aos 34 minutos. O resultado faz o Vila dormir no G4 com 46 pontos, mas Novo Horizontino, Criciúma, Juventude e Atlético Goianiense podem ultrapassar o Tigre no complemento da rodada. A Ponte, por sua vez, completou o terceiro jogo sem vencer, com o segundo empate consecutivo e chegou aos 33 pontos. A distância de 6 pontos para a zona do rebaixamento também pode diminuir dependendo dos resultados dos concorrentes no fim de semana. O Vila Nova já volta a campo na terça-feira contra o Sampaio Correia fora de casa, às 9h30 da noite. Já o próximo compromisso da Ponte está marcado para daqui uma semana, na sexta-feira que vem, quando recebe o Mirassol no Majestoso, às 19 horas. E em um jogo pouco criativo, o Palmeiras marcou nos acréscimos do segundo tempo contra o Goiás na noite desta sexta-feira, em partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão no Allianz Parque, e saiu com a vitória. O gol foi marcado por Breno Lopes. Com a vitória, o Palmeiras chega a 44 pontos e fica momentaneamente 7 atrás do líder Botafogo, que tem um jogo a ser disputado. O Goiás, no entanto, permanece com 25 pontos, 4 à frente do Santos, o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Na próxima rodada, o Goiás recebe o Flamengo na quarta-feira às 19 horas na Serrinha, enquanto que o Palmeiras visita o Grêmio na quinta-feira às 21h30 na Arena Grêmio. Ambos os jogos válidos pela 24ª rodada do Brasileirão. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h55 agora. E a sexta-feira chegou ao fim com preços futuros do milho contabilizando movimentações positivas na Bolsa Brasileira. As principais cotações subiram até 1,34%. Flutuaram na faixa entre R$ 53,63 e R$ 66,05 e acumularam. O vencimento setembro 23 foi cotado a R$ 53,63, uma alta de 0,24%. Já o novembro 23 valeu R$ 58,17, ou uma valorização de 1,34%. Já o janeiro 24 foi negociado por R$ 61,93, um ganho de 1,19%. O março 24 teve valor de R$ 66,05, uma elevação de 1,15%. Já no acumulado semanal, os contratos do cereal brasileiro registraram perdas de 1,69% para o setembro 23, 0,67% para o novembro, de 0,18% para janeiro 24, além de ganhos de 0,43% para março 24 e 0,76% para o maio 24. Isso com relação ao fechamento da última sexta-feira. 7h56, medidas de enfrentamento à influenza aviária são atualizadas pelo governo federal. Os detalhes dessas atualizações nós vamos conferir com a Genine Gaspar. Por meio de medida provisória, o governo federal atualizou nesta semana as medidas que podem ser tomadas para enfrentar emergências fitossanitárias ou zoossanitárias, de que trata a Lei nº 2.873 de 2013, que autoriza a declaração de estado de emergência relacionado à defesa agropecuária. Em maio, o Ministério da Agricultura e Pecuária declarou estado de emergência em todo o território nacional por causa da detecção da infecção pelo vírus da influenza aviária de alta patogenicidade em aves silvestres no país. A partir da MP, autoridades públicas do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária podem adotar várias medidas, como estudo ou investigação epidemiológica e restrição excepcional e temporária de trânsito de produtos agropecuários, independente do modal logístico, no território nacional e internacional. Realização ou determinação de realização compulsória de ações de mitigação e controle fitossanitário ou zoossanitário também foram estabelecidas pela medida, entre outras ações. O professor Paulo Eduardo Brandão, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, explica sobre a doença e a sua gravidade. Uma doença altamente letal e transmissível para aves, um grandíssimo impacto em produção, em avicultura, em produção de frangos, em produção de ovos. É uma doença de ameaça à economia de vários países que dependem desse tipo de produção, e é uma doença que também é caracterizada como impactante sobre aves de vida livre, aves silvestres, e que rarissimamente
se traduz em problemas para a saúde humana. O painel para consulta de casos confirmados da doença do Ministério da Agricultura e Pecuária contabiliza na tarde desta quinta-feira 97 focos. Destes, 95 são em animais silvestres e 2 em aves de subsistência. Nenhum caso foi registrado em aves comerciais. Os focos foram registrados na Bahia, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. A doença é de notificação obrigatória à Organização Mundial de Saúde Animal. O analista de safras e mercado, Fernando Iglesias, explica que o comércio exterior de carne teve alguns contratempos, mas por enquanto tudo segue normal. Nós tivemos alguns contratempos em relação ao mercado japonês no decorrer do ano, fechamentos temporários ali de Santa Catarina, do Espírito Santo, mas já foi tudo revertido, tudo solucionado, não gerou maiores percalços aqui para o Brasil. Lembrando aqui o seguinte, o protocolo da MSA vislumbra, no caso, embargos, situações mais problemáticas de mercado, em casos de influenza aviária em aves comerciais. Quanto às aves selvagens ou aves de fundo de quintal, né, aves de subsistência, forem as infectadas com a doença, não há maiores problemas para o Brasil. A influenza aviária traz graves consequências ao comércio internacional de produtos avícolas. Atualmente, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, o Brasil é o maior exportador de carne de frango para o mundo, atendendo 145 países. Reportagem Janine Gaspar. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 8h em ponto agora. E o Mineiros Esporte Clube vai folgar na rodada desse fim de semana. Porém, o campeonato goiano da terceira divisão segue a todo vapor. Quem traz os detalhes da rodada desse fim de semana é o repórter Otomar Martins. Muito bom dia, amigos do Jornal Verde Vale, trazendo notícias do Mineiros Esporte Clube, o nosso Mecão, que está disputando a terceira divisão do Campeonato Goiano. 2 rodadas até agora, 1 vitória, 1 derrota para o time do Mineiros Esporte Clube. Esse final de semana teremos aí uma rodada completa. O Mineiros vai folgar devido à desistência do União e Umas. Então hoje teremos aí alguns jogos: Guanabara City e Cerrado, Itumbiara e Iroaçu, Abecate de Ouvidor. A grande sensação do campeonato até agora: 2 jogos, 2 vitórias, 2 goleadas, enfrentando o Pires do Rio. Teremos hoje também Rio Verdense e Trindade. Rio Verdense e Trindade do mesmo grupo do Mineiros. E no domingo, mais um jogo do grupo do Mineiros, Itaberaí e Tupi. Esse jogo será em Jussara. Tupi de Jussara vai receber então o Itaberaí. Itaberaí que não teve aí o seu campo, o seu estádio aprovado pela Vigilância Sanitária. Por isso então o jogo será em Jussara. Mais uma vez lembrando, o Mineiros vai folgar essa rodada. O Mineiros vai jogar no outro final de semana, vai enfrentar o Tupi lá em Jussara, jogo marcado para o dia 23 de setembro, sábado, 16 horas, no estádio Geraldão. O Mineiro Esporte Clube aproveitou aí essa semana para trabalhar. O técnico Lucas Oliveira, juntamente com a diretoria do Mineiro Esporte Clube, acabou dispensando 3 atletas que não fazem mais parte do elenco e contratou mais 2 jogadores. E mais 2 atletas poderão estar chegando aí nessas próximas horas. Mais um lateral esquerdo e mais um atacante. Portanto, eram essas informações do Mineiros Esporte Clube, que folga nesse fim de semana na rodada de número 3 do Campeonato Goiano da terceira divisão. Mecão que vai jogar somente no próximo final de semana. Um abraço, amigos, e até segunda-feira no nosso Verde Vale Esporte do meio dia 1, trazendo informações do Mineiros, a terceira divisão e também dos campeonatos brasileiros. Um abraço. 8h02 e assim chegamos ao final desta edição do Jornal Verde Vale. Mais uma vez agradecendo a você pela sua participação e audiência conosco desde as 7 horas da manhã. Tenham todos um ótimo sábado, um excelente final de semana. Jornal Verde Vale volta na segunda-feira. Para você um ótimo dia, um ótimo final de semana também, né? O Jornal Verde Vale de volta a partir de 6h30. A gente conta aí com a sua participação na segunda-feira, depois desse final de semana de descanso. Um abraço. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.